Você está na Virtual. Muito mais que conexão. Uma questão de estilo. Virtual News. Virtual Notícias. Traz a informação. Virtual News. 10 horas mais 5 minutos. Um bom dia para você. Quarta-feira, dia 4, hein? Dia 4 de outubro de 2023, já estamos no no quarto trimestre do ano de 2023. Olha que maravilha, hein? O ano correndo aí e dá a impressão de que o tempo não passa, mas na verdade a gente acaba não mensurando de forma correta o tempo. E essa impressão de que os dias avançaram, não, muito pelo contrário. A gente tem 12 meses no ano aí acondicionados para desenvolver os nossos projetos. Estou falando isso porque o ano passado, no dia 31 de dezembro, você usou roupa branca, estourou champanhe, comeu semente de romã, fez um monte de simpatias, mandingas, fez o que você achava necessário para que seu ano de 2023 tivesse mais sucesso do que em 2022. E aí eu pergunto para você, colocou alguma coisa em prática? Porque se não colocou, vai chegar no dia 31 de dezembro e você vai voltar a prometer, né? Vai voltar a fazer as promessas da pessoa mais importante na sua vida, que é você mesmo. Ainda há tempo de você ou se inscrever na academia, ou voltar a fazer um curso, ou começar um outro projeto que você queira tanto. Ainda há tempo. Não espere para a próxima segunda, comece hoje, comece amanhã. É a oportunidade de você iniciar aí os seus projetos para 2023. Quem já iniciou, parabéns. Espera a tábua. 10 horas mais 12 minutos. Um bom dia aos poderes constituídos, ao Executivo, Legislativo e Judiciário. Um bom dia especial para você, que faz parte do quarto poder, que é a sociedade organizada. 10 horas mais 12 minutos, quarta-feira. Hoje nós temos Denise Brito e José Luiz Lourenço Júnior participando conosco. Denise já está aqui no estúdio com a gente, 10 e 12. Bom dia, Denise. Bom dia, Márcio. Bom dia, Márcio. Bom dia, Maria Clara. Bom dia a todos que nos ouvem e nos assistem. Tivemos um contratempo aí por causa do trânsito, né? Programa ao vivo é assim mesmo. É assim mesmo. A cidade de Santos está passando por obras ali por conta da expansão das linhas do VLT. Então, o centro de Santos está bem complicado a saída, mas é por uma boa causa. Esperamos, né, que revitalize o centro. Não, ficará bom realmente, e já falamos aqui, né, Márcio, dessa importância da revitalização do centro de Santos. Então, acredito que essa ideia de ampliar as linhas do VLT e revitalizar o centro de Santos será muito bom, né, para a nossa região, não só para a cidade de Santos. Deixa eu aproveitar aqui e dar os parabéns, que eu estou observando, você está na internet já, Instagram, participando de podcast, tá virando celebridade. Eu quero fazer justiça aqui, porque tudo começou por conta do Márcio e da Maria Clara, né, da generosidade, aliás, do Márcio, que me deu a oportunidade de vir participar aqui do Virtual News todas as quarta-feiras, né? É um programa que eu adoro fazer. Eu falo pro Márcio que é o melhor dia da semana. Mas, parabéns para você, para os meninos do podcast. Márcio. Como é que é o nome do podcast? Então, o podcast, eu fui convidada para participar desse podcast, produzido pela Pump e pelo portal Sou Mulher. E quem quiser assistir a minha entrevista, vai lá no meu Instagram, é o @doutora de família, @doutora de família, tudo junto. E participei desse podcast, né? Fui convidada muito pela oportunidade que o Márcio me deu aqui, também pela minha participação lá na MAEC. Então, dei uma entrevista contando a minha trajetória como empresária, como advogada e também como comentarista aqui na Virtual News. O legal aqui, do Luiz Lourenço Júnior já está aqui com a gente, já aposto, já
Mas o legal é que é mérito seu, porque a capacidade Imagina, é sua, o conhecimento é seu, a desenvoltura diante das câmeras como eu é sua. costumo... Muita gente quer participar de programas ao vivo, quer participar. E lógico, todos têm o direito, mas não são todos que têm a condição para estar diante da meu câmera amigo. e a desenvoltura para estar diante da câmera. Obrigada, Márcio. Eu agradeço os elogios e é como eu costumo dizer para o Márcio, eu te engano muito bem. Quando o Márcio me convidou para participar, eu disse não, porque eu dei uma entrevista e ele chamou, venha participar às quarta-feiras. Eu falei, Márcio, eu enganei muito bem na entrevista que eu fiz aí. Obrigada, Márcio. Agradeço o elogio. Deixa eu dar os parabéns, que hoje ele está com um sorriso no rosto, tá. Hoje ele está contente, está alegre, está feliz. Afinal de contas, 4-0. 4-1, era para ser 5, um gol foi anulado, lógico, estava lá o VAR, né? O impiedoso VAR estava lá. Aquele VAR tava meio desconfiado ainda, viu? Para mim aquilo lá foi gol, mas tudo bem. Bom dia, eu respiro antes do falecimento geral ou não? Ou eu acho que não é a melhora da morte não, parece que resolveram reagir de verdade, né? Bom dia. Bom dia, Márcio, bom dia, Maria Clara. Santista, né? Bom dia, doutora Denise. Bom dia, estamos doutora. aí, quarta-feira, realmente estamos mais felizes, com mais esperança. Acho que o Santos vai melhorar bastante assuntos aí pra gente comentar. Muitas questões aí políticas acontecendo no país, então vamos pra cima, né? E o Santos tá aí, ó, tá caminhando, as coisas estão indo, vamos embora. Bom, vamos aguardar então o desenrolar do Santos. Eu tô falando muito, vamos aguardar, né? Vou colocar próximos capítulos. Aos próximos capítulos. 10h16. Estamos no jogo ainda, Márcio. Estamos no jogo, tá ainda, tá ali que existem. Eu estava conversando com o Dudu, grande jogador de bola, santista apaixonado e apaixonado por futebol, né? E conhece muito pelo futebol. Da altura dos seus 84 anos, tem muita sabedoria, né? E Sem ele dúvida. falando, Márcio, são 2 campeonatos distintos. Eu falei, como assim? O Brasileirão? Eu falei, não. É um campeonato disputando quem vai vencer o campeonato e é outro campeonato mais aqui embaixo disputando quem não vai ser rebaixado. Cair, Quem não vai ser Então rebaixado, são é verdade. disputas. Tudo bem, o pessoal do meio ali que está ficando ali mais ou menos, mas as pontas é onde acontece o campeonato. Para não Exatamente. cair, são vários jogos, são jogos espetaculares e lógico, para quem quer ser campeão também jogos espetaculares. Então são 2 campeonatos seguindo aí paralelamente num campeonato só. 10h17, vamos conhecer a pauta do Virtual News. Principais notícias desse dia 4 de outubro de 2023. Lula sanciona Desenrola Brasil com limite para juros do cartão. Congresso analisa vetos que trancam a pauta, como o arcabouço fiscal e MCMV. Metroviários e Sabesp encerram greve em São Paulo. Ato pela Petrobras e pelas estatais reúne diversas categorias no Rio. STF volta por obrigar Estado a enfrentar a crise no sistema penitenciário. CAI aprova projeto que impede sindicato de cobrar contribuição sem autorização. Emendas constitucionais 130 e 131 são promulgadas pelo Congresso. Pensão para filhos e dependentes de vítimas de feminicídio segue para a sanção. Fávaro se reúne com ministros da Bolívia para discutir investimento no setor de fertilizantes. Aí a pauta do Virtual News de hoje. Tem muita coisa aí no programa. E agora nós vamos para as manchetes que não podemos deixar passar em branco. Isso geralmente está muita polêmica, viu? Lula atuou em operação para Branco emprestar 1 bilhão à Argentina e barrar avanços de Meli. Essa é matéria do Estadão, na coluna da Vera Rosa. Senadores reagem a Gilmar e dizem que mandato de STF tornaria ministros normais. Manchete do Estadão. Autoridades sabiam desde 2014 sobre o risco de desabamento em comunidade engolida no Amazonas. Manchete do G1. TSE abre códigos-fontes das urnas para as eleições em 2024, nesta quarta-feira, chamada do R7. Estados Unidos. Netflix planeja aumento de preços após fim de greve de atores, está na broadcast. Relator reduz taxação de ganhos acumulados em fundos offshore de super ricos. Manchete da Folha de São Paulo. PF avança em apuração sobre a ação de kids pretos nos atos golpistas de 8 de janeiro. Manchete de O Globo. Estado brasileiro começa a cumprir sentença por assassinato de Vladimir Herzog pela ditadura. Está no Jornal do Brasil.
Mais de 1.000 imigrantes chegam de trem à fronteira do México e dos Estados Unidos. Manchete do Isto É. Linha de trem privatizada em São Paulo segue sem funcionar após pane. E Estados Unidos, Câmara à deriva enquanto republicanos lutam por seu próximo líder. Agência Reuters. Aí, tem manchete, você é doidado para poder falar à vontade. Fiquem à vontade agora. Eu vou comentar sobre essa declaração do ministro Gilmar Mendes a respeito de que essa hipótese que levanta o Congresso, né? Que se essa PEC, né, essa emenda à Constituição, nos tornará pessoas normais. Mas eles não são normais? Eu fico me perguntando, Márcio, porque o nosso ordenamento jurídico e a Constituição brasileira, em tese, não é? Ela é perfeita. Ela é uma Constituição muito bem elaborada, costurada, e o sistema de freios e contrapesos existentes no nosso ordenamento jurídico, né, ou seja, a maneira como os três poderes, judiciário, legislativo e executivo, foram pensados na Constituição, é uma maneira perfeita, se funcionar da maneira como determina a Constituição. Então veja que o desequilíbrio chegou a tal ponto que o Congresso Nacional vai ter que está pensando, né, numa emenda à Constituição para controlar o Supremo Tribunal Federal. Veja que eles estão com várias iniciativas de, por exemplo, como disse o Pacheco, né, o senador Pacheco, limitar o tempo de mandato de um ministro do Supremo Tribunal Federal, talvez para 10, 11 anos, de poder vetar alguma decisão do Supremo Tribunal Federal que venha em desencontro com a Constituição. Então, quando o ministro Gilmar Mendes dá essa declaração, nos tornará pessoas normais, deixa muito claro que eles se acham os deuses do Olimpo. Essa que é a grande verdade. Especiais. Então, os iluministros, como costumam, né, chamar alguns jornalistas mais de direita, enfim, ou mais ponderado que seja, são iluministros. Acham que estão acima do bem e do mal e que não precisam, né, respeitar ninguém e estão acima. Não, eles estão no mesmo patamar que a harmonia entre os poderes pensado pela Constituição Federal determina. Então, fica aí a análise para as pessoas, né? A que ponto chegamos? Júnior Santista. Vamos lá, né? O Gilmar Mendes, eu já vi até alguns memes na internet falando assim, Galvão, sentiu mesmo, né? Essa que é a grande verdade. Sim. O Supremo Tribunal Federal, nessa história de falar assim, vamos nos tornar pessoas normais, essa coisa toda. Então, veja, não se trata de uma questão de normalidade ou não. Vocês são pessoas normais, vocês Exatamente. Não são os deuses do Olimpo. E por eu falar isso, não vai querer me prender, hein? É só uma opinião. E ainda é permitido, né, me doutor? parece que ainda é permitido dar opiniões no Brasil. Mas eu vejo com bons olhos, sim, essa questão do mandato, e também até uma elevação do limite mínimo de idade, porque também há uma certa ideia de vamos colocar algum ministro de uma linha X, mais jovem, que aí ele permanece mais tempo, então a gente consegue manter uma marca lá por um bom tempo. Não é assim, né? A grande verdade é assim. Né? A nossa Constituição, ela realmente foi idealizada com todos esses freios e contrapesos, porém, está mais do que provado nos últimos tempos aí que os freios e contrapesos eles estão completamente desbalanceados. O Congresso Nacional não tem coragem de iniciar um processo de impeachment contra algum ministro do Supremo Tribunal Federal. Nós vemos aí declarações de alguns ministros realmente se achando deuses. Eu vi declarações do ministro Barroso que ele fala assim, nós temos que empurrar a história. Vocês não são legisladores. Vocês não têm que empurrar a história nenhuma. Inclusive, eles não foram eleitos, não receberam nenhum voto. Vocês têm que cumprir a Constituição. Esse é o ponto, e ser os guardiões dela. Sim. E não querer legislar matérias ou coisas do gênero. Então, eu acho que é um bom passo que o Congresso Nacional pensou, de colocar o mandato, sim, se tornar pessoas normais, porque vocês são pessoas normais. Vocês servem
ao Estado, vocês não são o próprio Estado. Então essa que é a crítica que tem que ser feita. A doutora Denise colocou um apontamento de que, teoricamente, é tudo perfeito. A única coisa que destoa em tudo isso é quando o ser ocupa o espaço. O ser ocupa a vaga. A única coisa que destoa aí é quando o humano ocupa a vaga e o fator mais humano dele perde, seja para a vaidade, seja pela volúpia do poder, seja pelo momento, porque todos são humanos. E é óbvio, o vislumbre, muitas vezes as pessoas acabam entendendo ser o poder e não estar, como bem disse o Júnior, como guardião da Constituição. Exato. O poder ele é sedutor, né? E aí eu acho que em dado momento a pessoa ela se confunde com a própria instituição. E não é assim. Ela está lá para servir a instituição e não ser a própria instituição. Veja, eu me lembro na faculdade, no primeiro ano, um professor juiz que tive de teoria geral do direito, e ele foi engraçado porque ele falou, olha, não pensem que o juiz toma as decisões lá dentro do fórum, olhando para o papel. Não, às vezes o juiz está em casa com os filhos, com a família, e ele encontra ali uma decisão, uma solução, né? Se convence de alguma sentença que ele tem que dar. Lógico, tudo baseado na lei. Nosso sistema legal é para isso, né? Obedecendo à Constituição e às leis. Mas o que o Márcio ponderou tem razão de ser. Claro que o juiz, quando ele vai decidir, por óbvio, por mais, né? Ele, claro, vai obedecer às leis, mas ele leva um pouco da convicção dele para as decisões. Isso é normal, isso é natural, né? É uma pessoa humana que está por trás ali também de uma decisão. Contudo, em que pese esse tanto de convicções que a pessoa vai levar para a decisão, né, o juiz, o togado, nós temos visto um desequilíbrio. Uma coisa é você ter ali a sua convicção e, de repente, né, sua decisão for pautada por algum valor, alguma coisa, isso é normal. Mas nós temos visto um desequilíbrio muito grande, onde a Constituição vem sendo desrespeitada, né? Eles acabam se achando acima do bem e do mal, e foi como o Márcio disse. A Constituição é a nossa carta magna, a nossa mãe. Ela merece respeito, né? Ela merece ser observada. Então, quando começa a entrar o ser acima, né, das instituições, das leis, né, das pessoas, do povo, aí é que começa a complicar a coisa. Enquanto não temos a IA, inteligência artificial, para julgar os casos, né, aí a gente vai precisar do Supremo. Coloca o IA lá, ele já vai e faz as regras. Mas enquanto nós temos isso, eu vou finalizando essa questão. Eu quero falar sobre o que é ser normal. O que é ser normal? É pegar 2 ônibus para ir para o trabalho? O que é ser normal? É perder um dia de trabalho porque o metrô entrou em greve, né? Uma decisão judicial foi desrespeitada. O que é ser normal? É deixar o filho na creche e correr para o trabalho? O que é ser normal? É vir desesperado para saber se está tudo bem em casa, com aqueles que deixou quando saiu cedo para trabalhar e está voltando tarde da noite. O que é ser normal? Ficar na fila do SUS esperando um atendimento? Uma cirurgia ortopédica? Uma cirurgia que não acontece? O que é ser normal? Não ter escola para o seu filho? O que é ser normal? Enfrentar a vida, o dia a dia. O que é ser normal? Ganhar um salário mínimo e chegar no supermercado e ver que não dá para comprar metade daquilo que você necessita? O que é ser normal? Depender de plano de saúde enquanto os ministros vão para o Einstein? Ministro, o que é ser normal? É essa normalidade que o senhor está falando? Porque a normalidade do chão de fábrica é diferente das instalações lavabescas. É outro mundo. Inclusive, Márcio, o ministro Alexandre de Moraes disse, né, no julgamento do 8 de setembro, um advogado, o qual aqui como advogada enalteço, parabéns pela coragem. Agora me falta o nome do colega, mas fica aqui os meus parabéns. Ele disse, aliás, foi um desembargador, foi quem disse. Depois eu vou recordar o nome dele e vou deixar aqui. Um desembargador aposentado que estava lá defendendo um dos acusados, né, do 8 de janeiro. Ele disse, desculpa, eu vou dizer aqui o que ninguém tem coragem de dizer. Vossas excelências são pessoas odiadas. Ele tinha esse direito, porque na tribuna o advogado pode se valer da palavra. Enfim, o ministro Alexandre de Moraes disse que não, que era uma minoria que desaprovava os ministros do STF. Esse candidato, então, para ver... Não é verdade. Nós sabemos que não é verdade. Isso mostra o quão fora da realidade eles estão.
A ponto de agora, né, a realidade está batendo na porta, o Congresso Nacional está tentando fazer valer a voz deles, né? E a verdade é que eles se pegaram, foram surpreendidos, né? Não contavam com a astúcia do Congresso, como diria o Chaves. E a situação entre de discordância, de não cair bem, né? Pode ser feito, mas não é de bom tom, não soa bem, as pessoas não recebem bem, né? O ministro Barroso assumiu uma tremenda festa. Tudo bem que foi com dinheiro público? Não. Foi com dinheiro da associação? Tudo bem. Mas representa o que para o povo? E afinal de contas, chegou a um cargo, foi eleito, é uma vitória do quê? Né? Uma vitória pessoal? Existe Tudo uma bem. coisa chamada decoro, que infelizmente não está em voga em nada, principalmente na nossa política, nos cargos, né? Eu acho que o grande problema aí é o descolamento da realidade. Eu acho que isso é o ponto que mais preocupa. Porque além dessa confusão desses ministros eles se tornarem aí a própria instituição, esse descolamento da realidade de não ver que a sociedade desaprova muita coisa que o Supremo Tribunal Federal tem feito. E além disso você vê essas festas, essa coisa, e aí vem o ministro e fala assim, mas vão nos tornar pessoas normais. Vocês são normais, né? Vocês não são melhores que ninguém do povo. A grande verdade é essa. Então eu acho que falta esse cuidado, essa ausência de vaidade para que as coisas caminhem do modo correto e a gente volte a ter paz institucional. A paz institucional no Brasil ela é extremamente necessária para que tenhamos segurança jurídica e as coisas fluam. Isso não está acontecendo faz tempo. Vencemos o bolsonarismo, aí festa, e agora de outros Vamos anos são tomar normais. a eleição, o ministro Barroso foi quem disse, né? E agora chama essa atenção para essa condição. Bom, vou lembrando que eu estava no Roda Viva na Cultura, Gilmar Mendes participou lá e o Moro estava nas redes sociais falando a respeito do que era comentado. E aí o Gilmar, foi colocada a possibilidade do debate de Gilmar Mendes e o senador Moro, né? Que prontamente acho que atenderam. Eu estou aguardando essa formalização e esse debate vai ser interessante. Vou adorar assistir. 10h32, vamos à pauta do Virtual News. Lula sanciona Desenrola Brasil com limite para juros do cartão. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem, sem vetos, o projeto de lei que cria o programa Desenrola Brasil, aprovado pelo Senado na semana passada, em tramitação final no Congresso. O projeto, agora transformado em lei, também limita os juros do rotativo e do parcelado do cartão de crédito. Lula assinou a vigência da lei em despacho no Palácio Alvorada, residência oficial de onde segue trabalhando de forma remota enquanto se recupera da cirurgia no quadril. O texto foi publicado na edição extraordinária do Diário Oficial da União. Caso não fosse sancionado, o Desenrola Brasil perderia a validade esta semana. Isso porque a medida provisória que criou o programa foi editada no início de junho. Durante a tramitação da Câmara dos Deputados, a MP foi incorporada ao projeto que cria um teto para os juros e modalidades do cartão. As taxas terão um teto de 100% do valor da dívida, caso as instituições financeiras não apresentem uma proposta de autorregulação em 90 dias. Até o limite de 100%, que dobra o valor original do débito, foi inspirado na experiência de países como o Reino Unido. O projeto aprovado, no entanto, não prevê fim do parcelamento de compras no cartão de crédito sem juros. Baseado no Reino Unido, baseado nas libras esterlinas, baseado numa economia firme, rocha, algo que tem prosperidade, baseado em um sistema parlamentarismo, baseado em muita coisa boa do lado de lá. Num país que 100%, meu Deus do céu, será que lá na Inglaterra o cartão de crédito, os juros é de 100%? Isso é uma loucura, gente. A taxa Selic está de 12,75%. Como se pagar 100% da dívida? Tudo bem, reduziu de 500 para 100. Eu vou ficar quieto, eu não vou falar mais nada. Mais uma vez, é o que nós comentamos aqui na matéria anterior, né? É o descolamento da realidade. Uma coisa é você fazer um projeto como esse, né? Pensar uma solução dessa, de desenrolar, se é que o inglês fica enrolado, né? E
Então, você pensar uma solução dessa para o Reino Unido é uma coisa. Outra coisa é você pensar uma solução dessa aqui para o Brasil, né? Onde a gente não tem segurança jurídica, não tem certeza de nada. Vimos o dólar aí ontem bater quase a casa dos 5 e pouco. Então, a ver quanto vai contribuir, se realmente vai surtir efeito e se realmente vai desenrolar a vida do endividado. Eu confesso que eu estou bastante curioso para ver como é que vai ser a operação dessa MP que agora se tornou uma lei e foi sancionada pelo presidente Lula, porque realmente, né, eu quero ver como que o mercado financeiro ele vai reagir com isso. Porque limitar o juro em 100%, se você olhar, nossa, que bom, não sei o que lá, é até muito, né? É até muito. Mas como você bem disse, Márcio, nós temos uma taxa Selic aí de 14%, né? Então me parece que fica meio descolado da realidade a situação. Como é que as instituições financeiras vão reagir? Não sei. Eu acho que de imediato pode acontecer aí uma redução do crédito, um maior cuidado, essa coisa toda. Mas vamos ver se realmente vai ser benéfico para o povo brasileiro, né? Tirar medidas boas do Reino Unido, que é um país, como você bem disse, com uma economia super firme, com tudo funcionando, com tudo bonitinho. Segurança, né? Me parece algo legal, né? Agora, será que serve para o Brasil? O nosso ordenamento jurídico está preparado para isso? Vamos ver o que vai acontecer. Eu confesso que eu estou bastante curioso com isso. 10h36, próxima matéria. Congresso analisa vetos que trancam a pauta, como o do arcabouço fiscal e o MCMV. O Congresso Nacional se reúne hoje, a partir do meio-dia, para analisar os vetos presidenciais que estão trancando a pauta de votações. São ao todo 29 vetos, que já ultrapassam o prazo regular de 30 dias e, portanto, exigem prioridade na pauta do Congresso. Entre eles estão os vetos do novo arcabouço fiscal, Lei Complementar 200 de 2023, e o novo Minha Casa Minha Vida, Lei 14.620 de 2023, e a Lei Orçamentária Anual deste ano, a Lei 14.535 de 2023. Aí, do Congresso, o livro. Estamos ok? Está aí no Congresso o rito quanto à análise dos vetos. Está lá, tramitou, parou, está na pauta, está vetado, vai dar continuidade. Vamos falar a respeito, né? Afinal de contas, esse é o sistema funcionando, né? Está funcionando. Tem prazo. Não passou o prazo, não é ad eterno, não. Está lá o prazo que tem que analisar o veto. Ou mantém ou derruba. O que vai ser feito? Me parece que o Luiz Inácio, como gosta de dizer o doutor José Luiz, se preocupou muito em viajar com a dona Janja, né? Aproveitar a lua de mel, passear pelo mundo, gastar bastante o dinheiro do pagador de imposto, e não se preocupou tanto com governar. Haja vista que temos aí, como diz a matéria, 29 vetos para ser analisado e parece que a coisa está bem atrasada, não é? Então, a ver o desenrolar disso tudo e, a meu sentir, acertada essa iniciativa do Congresso de barrar tudo, né? Trancar as pautas, como dizem, para que o que está engasopado lá seja tirado da mesa, né? Gostei de engasopado. Agora o presidente Lula, depois dessa cirurgia, me parece que está trabalhando menos ainda, e assim que se restabelecer, já tem uma nova viagem agendada com a dona Janja. Pode até ser que todas essas leis que estão, né, engasopadas lá, acabem caindo, porque são medidas provisórias e se não forem convertidas em lei, então elas acabam caindo, como dizem. Vamos ver aí como é que fica esses vetos, né? Olha, eu particularmente não vi o Luiz Inácio trabalhar até agora. Eu vi ele viajar bastante. Se o trabalho dele fosse agente de turismo, eu diria que ele está trabalhando bastante, mas fora isso, acho difícil. Mas realmente teve um papel aí importantíssimo do Congresso Nacional em finalmente analisar esses vetos, de ver se derruba ou não derruba esses vetos do arcabouço fiscal e do Minha Casa Minha Vida. São pontos importantes, né, porque dependem dessa pauta sobre o gasto que o governo está tendo e que me parece uma gastança infinita e que não vai acabar nunca.
E o Minha Casa Minha Vida, afinal de contas, a moradia de muita gente aí depende disso. E parece que a coisa é tratada sempre, né? Olha, vamos ver qualquer hora a gente vê isso daí, mas como bem disse você, Márcio, temos prazo. E o prazo está aí. Além disso, tem outras medidas aí que estão sendo votadas no Congresso Nacional, né? E que são importantíssimas, principalmente essa questão do marco temporal aí que o Congresso Nacional quis enfrentar o STF. Finalmente quis enfrentar o STF. E são pautas importantíssimas e que o Brasil não pode deixar passar. Mas parece que o Congresso sempre deixa para a última hora, para aquela última negociação, não se sabe exatamente para quê. Quer dizer, no fundo a gente sabe, mas vamos fingir que a gente não sabe. Você veja, né? Na matéria fala que tá padecendo de veto, né? Esperando o veto ou não do presidente Lula. Pautas que foram promessa de campanha, que aliás o PT gosta muito de falar, né, do Minha Casa Minha Vida, tá lá para ser vetado ou não, o arcabouço fiscal, que é uma pauta importantíssima, né, sendo calabouço fiscal ou não, é uma parte importantíssima. Então, como o Márcio iniciou o programa dizendo que já estamos encaminhando para o final do ano, quem fez, quem não fez, olha como está o nosso país, já estamos em outubro. E coisas importantes como o arcabouço fiscal. O que é o arcabouço fiscal? É o orçamento, né? Para quem está nos ouvindo, é o seu orçamento de casa. Quanto eu vou ganhar? Quanto eu vou gastar? Posso fazer isso ou não posso? Nós estamos falando de orçamento de um país parado lá, com pauta trancada, porque o governo, né, e o presidente viajou muito e trabalhou pouco, como bem disse o doutor José Luiz. Olha, falando só mais um ponto em orçamento e prazos, é bom lembrar que o final do ano está batendo realmente na porta. E o orçamento de 2024 precisa ser votado. Pois é. E aí, como é que faz o Congresso Nacional? O orçamento está ali, o arcabouço está ali, e um depende do outro para ser votado. Exatamente. 10h41, próxima matéria. Metroviários e Sabesp encerram greve em São Paulo. Em assembleia realizada na noite de ontem, os metroviários decidiram encerrar a greve que paralisou operações nas linhas de transporte público operados pela Companhia de Metropolitano de São Paulo, Metrô. Contra as privatizações de transporte público e do serviço de saneamento em São Paulo, trabalhadores do metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, resolveram paralisar as suas atividades ontem, o que afetou 4 linhas operadas pelo metrô e 3 linhas de trens operadas pela CPTM. Outras 2 linhas de trem operadas pela CPTM funcionaram de forma parcial ontem. Para Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários, os trabalhadores deram uma demonstração de força contra o governo de São Paulo. Ontem, o governador negou que o processo de privatização já esteja concluído. Segundo ele, as decisões não foram tomadas e ainda a população será consultada. A greve dos trabalhadores da Sabesp foi encerrada às 0h desta quarta-feira. Desde a madrugada de terça, trabalhadores da Sabesp fizeram piquetes e à tarde houve um grande ato na Sabesp, na Ponte Pequena. A greve de hoje é apenas uma etapa dentro do processo de luta. Temos que dar prosseguimento e continuar unificados até que o projeto como um todo seja derrotado e o povo de São Paulo tenha os seus direitos essenciais garantidos pelo Estado, disse José Fegan, presidente da Sinta-EMA. Todo mundo em defesa do povo de São Paulo. Governador em defesa do povo de São Paulo, sindicatos em defesa do povo de São Paulo. O povo de São Paulo está bem guardado, né? Agora resta saber o que o povo de São Paulo quer. Se o povo de São Paulo quer a privatização, ok. Se o povo de São Paulo não quer a privatização, ok. Agora tem que dar ao povo realmente as informações para que ele possa escolher. Eu defendo a não privatização. Eu chego aqui e dou minhas informações. O outro defende a privatização. Ele chega aqui e dá as informações. E nós queremos a realidade, os números, a realidade. Por que se paga 100% de esgoto quando você tem em cima da sua conta de água, para quem tem saneamento básico? Por que não se tem saneamento em todas as cidades? Porque até uma cidade não tem o saneamento completo por ela. Já cabe essa situação. Metrô. O que acontece realmente no metrô? Cadê os escândalos que se falaram há muito tempo, que ninguém falou mais nada? Cadê as obras? O que as tarifas? Qual a projeção? O que a gente quer entender é isso. Essa é a situação. Tem muita coisa para falar nessa pauta da greve dos metroviários. Ontem daria para a gente fazer um programa inteiro só a respeito disso. Primeiro, queria dizer que essa greve que aconteceu ontem, foi uma greve política, nada além disso. Os metroviários não estavam com o salário atrasado.
O piso foi reajustado de acordo com o que eles queriam. Então, veja, eles não levaram nenhum tipo de pauta. Nós estamos com um salário atrasado, nós queremos reajuste, nós queremos condições melhores de trabalho. Nenhuma dessas pautas foi o motivo da greve de ontem. A greve de ontem foi extremamente política. E é bom que fique claro para você, eleitor de São Paulo, né, a Prefeitura de São Paulo, que o dono dessa greve tem um nome. Ele chama-se Guilherme Boulos. Essa é a verdade. Essa greve foi articulada pela esquerda, pelo PSOL, e o candidato deles é o Guilherme Boulos. Basta ver os vídeos que rodavam na internet, né, dos piqueteiros lá com o coletinho vermelho, falando que a pauta deles era derrotar o bolsonarismo. Meu Deus do céu, o ex-presidente Jair Bolsonaro nem presidente não é mais. Então, quer dizer, deixaram claro que era uma pauta política e quem pagou a conta foi a população de São Paulo. Esse é um ponto que precisa ser observado para quem vai eleger o próximo prefeito da cidade de São Paulo. E veja, né, que tudo se conecta. O governo de São Paulo, né, através do governador Tarcísio, não vai privatizar. Os estudos começaram a ser feitos. Como disse o Márcio, a população precisa se manifestar. Realmente, haverá as audiências públicas, estão na fase de estudo para saber o que pode ser privatizado, o que pode ser concedido ou o que pode continuar realmente na mão do Estado. Então, são estudos. Por conta de estudos, fizeram essa greve de ontem, todo esse burburinho, sem aguardar o trâmite legal da coisa. Lógico, depois desses estudos viram as fases das audiências públicas, da consulta com o povo, mas isso segue um rito. É bom, então, que as pessoas abram bem os olhos, porque há muito tempo nós não víamos esse tipo de piquete, né? Esse tipo de manifestação, de greve, que, veja, é um direito constitucional, mas que não atrapalha a vida do trabalhador. Eu vou fazer um questionamento aqui, para que vocês possam estar analisando. Quando eu falo de privatização, eu falo de entregar aquilo que é gerido pelo Estado para uma empresa que visa lucro. E essa empresa vai assumir e vai fazer com que aquilo dê lucro. Bom, se eu tenho algo que na iniciativa privada vai dar lucro, significa que eu, na verdade, não tenho a capacidade de gerir e de administrar de forma exímia a fazer com que aquilo tenha uma redução de tarifa, já que o Estado não visa lucro, que ele possa ter uma redução de tarifa e um direcionamento ainda melhor. Melhor, Márcio, porque, veja, 80% da folha, né, da receita da CTPM, isso quem disse ontem foi o governador Tarcísio, 80% do que a CTPM arrecada, ela gasta com folha de pagamento. Isso é um absurdo. Eu, então, como empresário... falta gestão, né? Falta gestão. Ou privatiza ou faz a gestão coerente. Nenhuma empresa séria vai gastar 80% com folha de pagamento de funcionário. Vai sobrar quanto para você investir? Colocar melhores trens, oferecer um serviço melhor, 20% é muito pouco. Então, merece sim uma análise pelo governo de São Paulo do que pode ser concedido ou privatizado. Deixa eu só entender. A administração pública ela tem 52% no teto para pagar com folha de pagamento, pagar com investimento em folha de pagamento, e tem 54%, acho que o teto máximo é 54,75%. Acima disso, já entra na lei de responsabilidade fiscal, já roda. Eu já ouvi falar de universidades que gastavam 105% do orçamento com folha de pagamento. E agora você me traz a informação de que a empresa gasta 80% só com folha de pagamento. Gente, então, acho que o remédio aí não é privatizar, o remédio aí é realmente gestão. E esses estudos que o governador Tarcísio está fazendo... Eu não vou privatizar porque fica... Não, tem gestão, independente de privatizar ou não, medidas enérgicas e administrativas. E para encerrar o meu comentário, eu vou passar a palavra para o Dr. José Luiz. Eu vou deixar aqui um dado, porque as pessoas esquecem, o brasileiro esquece, né? Muita coisa, a gente tem que trabalhar, pagar conta, trabalhar 5 meses no mês para pagar imposto, então não dá tempo realmente. Em 2021, houve uma greve dos metroviários. Não sei se vocês lembram. Quem não lembra, dá um Google ou busca aí no YouTube. Em 2021, tivemos uma greve dos metroviários. O que estava acontecendo em 2021? Uma pandemia. O mundo estava mergulhado numa pandemia. E os metroviários, né, que falam tanto em saúde, né, em genocídio e SUS, e vacina, um monte de coisa, se esqueceram de um detalhe muito importante. Quando eles fizeram a greve
greve em 2021, ninguém se preocupou com aglomeração. As pessoas ficaram aglomeradas no ônibus, nas ruas, no que estava funcionando de transporte em 2021, porque eles simplesmente pararam de trabalhar em plena pandemia. Então, assim, não estão preocupados com as pessoas, com o povo, não estão. Repito, é uma pauta política, haja vista que a greve encerrou rapidinho quando as mídias sociais, né, começou a noticiar e a bater no Guilherme Boulos. Ele viu que essa greve sairia caro para ele, para o PT, então a greve rapidinho se encerrou. Acho que foi decretado, acho que teve pessoal do Ministério do Trabalho que teve ilegalidade, sim. Passou-se do limite necessário. O governador necessário. Tarcísio pediu o bloqueio das contas dos sindicatos dos metroviários, porque a multa estava altíssima. Eles descumpriram, inclusive, uma medida judicial, porque quando você faz greve de um serviço essencial, isso é a lei que diz, você tem que manter ali um número... Você pode reduzir. Exato, mas não pode encerrar totalmente. E tinha uma determinação judicial, né? A esquerda gosta de falar muito que tem que cumprir lei, mas eles mesmos não cumprem. Tinha uma determinação judicial que eles teriam que manter o serviço funcionando nos horários de pico. Então, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, até às 8, tinha que estar funcionando. Descumpriram ordem judicial, a multa foi altíssima e o governador Tarcísio sabiamente pediu o bloqueio das contas dos sindicatos. Então, a greve rapidinho acabou quando começou a ficar custosa para o PT e para o PSOL. O ponto aí é o seguinte, a greve realmente foi totalmente política, não existia um motivo, nenhuma pauta que desse motivo para que se fizesse uma greve. Então falaram assim, vamos causar uma confusão, né? Já que os sindicatos voltaram a ter poder neste governo, então vamos fazer um pouquinho de bagunça, vamos mostrar que nós temos força. Deu tudo errado, né? Porque politicamente isso foi um desastre. Tiro no pé. Porque a população reagiu e viu que a coisa foi muito pesada, sem ter motivo. Acho que ainda quando ainda fala, olha, estamos buscando melhores salários, estamos sem reajuste há não sei quantos anos, essa coisa toda, ainda faz algum sentido. Agora, por um motivo totalmente político, e aí você vê alguns agentes que se dizem diretores de sindicato, que o PSOL divulgou em todas as suas redes aí, sempre ele, né? O PSOL envolvido ou em ação judicial ou em algum piquete aí, mas falando assim que nós temos que derrotar o bolsonarismo. Mas afinal de contas, vocês estão pedindo, vocês têm alguma pauta, vocês não querem privatização ou vocês querem ser agentes políticos? E se vocês querem ser agentes políticos, vocês estão no lugar errado. Exato. Vocês não têm que estar no serviço público, vocês têm que estar... transtornando a vida do trabalhador. Tentando ser votados, tentando representar uma parcela da população para vocês se manifestarem politicamente. Então eu acho que esse é o ponto. E eu acho que não houve também uma propaganda melhor para a privatização do que você vê todas as linhas estatais paradas e você vê as linhas privadas funcionando. Então, quer dizer, o cidadão ele olha e fala assim, poxa, eu não estou sujeito a uma greve na linha privada, mas eu estou sujeito a uma greve na linha pública. Então, que se privatize. Essa é a primeira reação que o cidadão vai ter. E como bem disse o governador Tarcísio, ainda se está nessa fase de estudo, né? Ainda está se vendo toda a viabilidade, inclusive econômica, para o Estado, para ver se vai ser bom, para ver se vai dar margem para novos investimentos, para que a coisa funcione melhor, para que o usuário final do metrô ele saia fortalecido e tenha um transporte mais confortável, que a gente sabe que não é. Tudo bem, a gente sabe que o metrô de São Paulo ele transporta o dobro da população do Uruguai por dia, mas mesmo assim, né, é um transporte muito ruim, que tem uma dose de desconforto enorme. E aí, num dia que você quer ir trabalhar e quer chegar sabendo de todo aquele desconforto, você fala, olha, você dá com a cara na porta e vê alguns sindicalistas, como nós vimos nos vídeos aí que circularam nas redes sociais, com um coletinho vermelho, falando um monte de bobagem e achando que está tudo certo. Isso é lamentável. Isso é lamentável. O metrô de São Paulo, que nós observamos aí desde a década de 80 para cá, o metrô de São Paulo sempre foi está entre um dos melhores do mundo. Um dos mais eficientes do mundo. Mais eficientes do mundo. E a tendência é sempre a crescer, porque a cidade de São Paulo, ela é viva e ela cresce todos os dias. Sim. E é necessário adequações e investimento. Óbvio, nem se discute e é necessário, tem que ser feito. O questionamento que a gente faz aqui é,
Se existe a possibilidade de privatização, quem entra quer ter lucro. E se tem margem para lucro, por que privatizar? Se existe margem para lucro, então existe margem para o governo gerir de uma forma melhor. Então eu pergunto ao governador, para que privatizar? Se você está fazendo análise de um serviço que é a possibilidade para privatização, sim, então sim. existe lucro ali naquele lugar onde o Estado não consegue desenvolver. Então peraí, governador, gestão, remédio amargo, tem que tomar. Eu entendo até que essa questão da privatização ela não seja exatamente por uma questão de lucro ou não lucro. Eu acho que ela vai ali girar em torno da possibilidade de investimento de melhora da infraestrutura. Que a gente vê que o Estado ele é muito moroso, ele demora muito para fazer esse tipo de coisa. Um outro ponto que a gente até bate aqui muito falando sobre infraestrutura, de expandir a malha ferroviária para que exista trens entre intercidades, a grande verdade é que o Estado brasileiro, não só o Estado de São Paulo, mas o Estado brasileiro, ele não tem essa capacidade de investimento tão rápida assim. Ele vai passar por uma licitação, dessa licitação vai surgir N coisas que vão ser levantadas quando o privado consegue fazer tudo mais rápido. É a melhor solução? Não sei. Isso precisa ser muito bem estudado. Para tudo. Seja para a Sabesp, seja para metrô, seja para a CPTM, tudo precisa ser estudado. Existe uma melhor forma de fazer? Ótimo. É privatizando? Ótimo, vamos fazer. Não é privatizando? O Estado tem condições? Então vamos manter na mão do Estado. Então acho que tudo isso precisa ser visto de verdade. Só que na primeira situação que você tem, na fase de estudo, os caras fazem isso, eles estão dando um tiro no próprio pé e falando assim, olha, o privado é melhor, porque a linha privada funcionou. Eu só chamo a atenção para o governador porque ele está começando agora num estado que tem uma velocidade ímpar, diferenciada. Não somos melhor do que nenhum outro estado do país. Simplesmente é um estado pujante, aquele que mais carrega. A locomotiva do Brasil, como dizem, né? Então, essa locomotiva necessita de trilhos. Privatização de Sabesp, eu estou privatizando, que já tem ações, acionistas da Sabesp, já existe acionistas, e quem compra uma ação visa lucro. Então o Estado tem que entender até que ponto ele está colocando serviços essenciais na mão de terceiros, quando é de responsabilidade do Estado, soberania. Então, eu entendo muito bem o que o Júnior falou, olha, peraí, às vezes é mais rápido comprar. Bom, se o problema está na rapidez e na transparência, então o erro está no planejamento. Para tudo que o governo colocar como dificuldade na administração pública de algo que é estatal, a gente vai apontar onde está as falhas do próprio governo para que isso não aconteça. Então privatizar parece ser uma solução, mas na verdade não é. Alguns setores, você pode até observar, olha, aqui tudo bem, mas outros nevrálgicos, isso dói. Talvez seja um atestado. Sou incompetente, não consigo fazer a minha lição de casa, né? Cuidar do meu próprio quintal, tenho que terceirizar. Tem que trazer alguém para cuidar. Isso. Não, eu dirijo mal, eu preciso de um motorista. Então um atestado de incompetência. E só um ponto sobre a Sabesp, é bom lembrar que o Estado de São Paulo, embora ele seja bastante avançado nessa questão do saneamento básico, existem cidades que não têm a coleta de esgoto de modo correto. Na nossa região mesmo, você pode observar. Você tem Santos aí que há mais de 100 anos tem isso para poder salvar o porto por uma questão de saúde. Santos hoje tem uma condição de saneamento básico muito boa, mas a realidade dos municípios em volta não é tão boa assim. Não é a mesma. E assim, cobra a água e cobra o esgoto. Já pensou, você vai na lanchonete e você compra o sanduíche e agora você vai ter que pagar pelo guardanapo, vai ter que pagar por tudo. Que você já paga. Já está ali, já está no custo operacional. Mas aí agora não, você paga pelo esgoto também. Então tem que saber se o esgoto é realmente tratado em alguma cidade. Exato. 10h58, próxima matéria. Ato pela Petrobras e pelas estatais reúne diversas categorias no Rio. Uma manifestação em defesa da Petrobras e das demais estatais do país reuniu ontem no centro do Rio de Janeiro centenas de trabalhadores e ativistas. A mobilização contou com a presença de petroleiros, eletricitários, bancários, metroviários, professores, estudantes, produtores rurais, entre outros trabalhadores. O ato, liderado pela Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e pela Federação Nacional dos Petroleiros, a PNP, foi convocado para lembrar dos 70 anos da Petrobras, fundada em 3 de outubro de 1953. Não por acaso os manifestantes se reuniram para a sede da empresa, onde ocorreram os últimos discursos. Antes, no entanto, se concentraram em frente da sede da Eletrobras, onde saíram em caminhada pelas ruas do centro da capital fluminense.
Não se trata de 70 anos da Petrobras. É um ato em defesa da soberania nacional, em defesa das empresas públicas e estatais, em defesa dos serviços públicos de qualidade como para a população brasileira, disse o coordenador-geral da FUP, David Barcelar. Estiveram presentes representantes de diferentes centrais sindicais e sindicatos, como de movimentos sociais, como a União Nacional dos Estudantes, o Movimento dos Atingidos por Barragens e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Representantes das entidades que se revezaram nos microfones destacaram a união e a mobilização coletiva. Todo mundo tem direito de se manifestar ordeiramente, de expressar a sua opinião e de defender a sua bandeira. Isso é lícito e é constitucional. Perfeito. Muitas vezes, aquilo que você pede vai de encontro com a necessidade da população, a realidade do seu país. Às vezes não. E isso quem vai decidir é quem está no poder, é a opinião pública, são as pessoas que lidam, né, com os formadores de opinião, os gestores. Então, assim, legal, bacana, positivo. Eu queria ver tudo isso linkado também em outras causas, da saúde, da educação. Eu queria ver isso linkado também contra a corrupção, contra os escândalos políticos. Toda uma situação, eu queria ver se essa sociedade organizada, pujante, vibrante e acontecendo. Não em determinados momentos apenas, mas e sim 70 anos, mais 70 anos e um dia. 70 anos mais 2 dias. 70 anos e 3 dias com a gasolina lá em cima. 70 anos e 4 dias com, quer dizer, o gás de cozinha. Então, eu quero ver essas manifestações, exato, sim, por um país mais justo, por uma condição melhor, por uma estatal que tem acionistas, que tem um lucro extraordinário e que o brasileiro, que é o seu dono, sofre. Sim. Principalmente na bomba de combustível. Sim, agora, a partir de agora, né? E eu acho até que é tardio esses movimentos que nós estamos vendo. Eu imaginei de verdade que isso começaria, esse tipo de manifestação, que, repito, é legítimo, a manifestação, o direito de greve, os pleitos todos são legítimos e é garantia constitucional, desde que não atrapalhe a vida das pessoas, né? Aquilo que é serviço essencial, transporte, luz, né, tanta coisa, o fornecimento de água, essas garantias constitucionais têm que ser observadas. Fora isso, é legítimo o direito de manifestação e é assegurado pela nossa Constituição, inclusive. Agora, em que pese, né, toda essa legitimidade, nós vamos começar a ver agora, infelizmente, esse desfile dessas entidades que não levantam para outras pautas, como bem disse o Márcio. Então, vimos lá União Nacional dos Estudantes, MST, MTST, né, essa gente toda que está aí se manifestando, e eles aproveitaram, por isso que disse, né, quando foi a matéria da greve do metrô, foi uma coisa orquestrada, porque concomitantemente teve essa manifestação aí na Petrobras. Eles vão começar a desfilar e veremos, infelizmente, com mais frequência esse tipo de manifestação e piquete, né, porque uma coisa é você se manifestar, outra coisa é você atrapalhar a vida das pessoas, como foi ontem no metrô. Agora, essas pessoas poderiam estar envolvidas em outro tipo de manifestação também. A favor da vida, o aborto está aí, desfilando, né, nos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Não vemos esse tipo de gente defendendo a vida, não vemos esse tipo de gente defendendo a pauta anticorrupção. As provas da Odebrecht foram todas anuladas pelo Supremo Tribunal Federal. E ninguém viu uma palavra dessa gente no sentido de defender a Lava Jato, de condenar a corrupção e tantas outras coisas que a gente vê no país acontecendo. Por exemplo, o gasto excessivo do presidente Lula e da dona Janja, não é? Quando você faz algum tipo de comentário nesse sentido, essas entidades, UNE, MST e outras entidades, mas ele precisa viajar. Tá, mas ele está viajando com o nosso dinheiro. Não é porque você é da esquerda que você não vai condenar o que está errado. Então, muito bem pontuado pelo Márcio. E dito também por ele, né? A gasolina nas alturas, não se ouve uma palavra. Será que isso não merece também uma análise, uma manifestação por parte dessas pessoas? Fica aí o questionamento. Oba, o petróleo é nosso! Não é isso que os sindicalistas adoram dizer? Pois é, o petróleo não é nosso, não. O petróleo, para ser extraído, ele custa muito caro. De nosso, ele não tem absolutamente nada. Nosso, ele só está aqui na nossa área territorial. Porque de nosso, ele não tem nada.
a gente precisa de alguns estrangeiros para poder fazer essa extração do petróleo, essa coisa toda, mas vamos lá para frente da Petrobras, que é uma empresa que fatura bilhões, e falar assim, oba, o petróleo é nosso e não sei o quê. Tarará. Qual é o objetivo disso? Nenhum. A grande verdade é essa. Nós estamos aí assistindo esse desfile de sindicatos voltar. Pelo visto, a festa com o dinheiro do trabalhador também está voltando, porque o Supremo Tribunal Federal já deu aí essa autorização, essa coisa. Já a gente vai acompanhar também alguns congressos que são feitos em Brasília, com eventos, essa coisa toda, justamente para certo número de sindicatos para dar uma passeada, ficar num bom hotel 5 estrelas, essa coisa toda. E quem é que paga isso? Você, trabalhador. Você é que está pagando tudo isso. É triste. A grande verdade é essa. E aí, quando você olha a lista dos envolvidos, você vê UNE, MST. O que o MST tem a ver com a Petrobras, meu Deus do céu? Absolutamente nada. Por isso que é uma questão puramente política. Me parece que todos esses setores de esquerda eles reacordaram, né, de um sono aí que durou 4 anos, ou até um pouco mais, porque desde o governo Temer eles já estavam meio sumidos, né? E aí retorna com tudo, a festa com o dinheiro público. Tá aí, a grande verdade é essa. Tivemos manifestação na Embraer, né? Que houve paralisação de 4 funcionários, reajustes e tudo mais, estamos discutindo lá, e houve um atrito entre a Polícia Militar e alguns sindicalistas, e um sindicalista foi detido. Isso ontem, lá em São José dos Campos, né? Bom, no decorrer, no andar, nessa condição aí teve greve aqui, teve manifestação ali, eu não sei não, viu? Acho que a próxima manifestação vai ser do queijo em Minas Gerais, pessoal. Fiquem de olho. 11 horas mais 6 minutos. Ou então pode ser que alguma manifestação aí apareça por conta do futebol também, alguma coisa assim. Não vamos duvidar. Não vou falar de futebol não, porque já demitiram, já deu exoneração. Jogo de futebol. 11 horas mais 6 minutos. Próxima matéria. STF vota por obrigar o Estado a enfrentar a crise no sistema penitenciário. A maioria do Supremo Tribunal Federal votou ontem para declarar em definitivo um estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro. Com isso, a Corte reforçou a determinação que seja elaborado um plano de enfrentamento da situação das autoridades competentes. O estado de coisas inconstitucional é uma doutrina jurídica proveniente do direito internacional que reconhece a violação ampla, constante e sistemática de direitos humanos fundamentais. Pela decisão da maioria do Supremo, os demais poderes, em especial o Executivo, ficam obrigados a tomar providências para cumprir a Constituição no que diz respeito aos direitos humanos. Pelo voto da maioria, fica determinada a elaboração de um Plano Nacional de Enfrentamento do Problema Carcerário a ser criado pela União no prazo de 6 meses, com 3 anos para execução. O mesmo deve ser feito pelos estados e o Distrito Federal. A declaração do estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário foi pedida pelo PSOL em uma ação de descumprimento do preceito fundamental ADPF, aberta em 2015. Na ocasião, a sigla comparou a situação nas prisões de um verdadeiro inferno, no qual são negadas dignidades básicas como acesso a itens de higiene e água corrente. A legenda solicitou casos de tortura, subjugação e outras violências praticadas por agentes do Estado e pelos presidiários uns contra os outros. Ainda em 2015, o Supremo reconheceu pela primeira vez em decisão provisória o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário. Na época, a Corte determinou medidas como a realização de audiências de custódia obrigatórias nas quais os juízes deviam avaliar a real necessidade de prisão e a liberação de recursos contingenciados do Fundo Penitenciário Nacional, o FUPEN. Na terça-feira, os ministros julgaram ao mérito da ação, que deve tornar definitivo o entendimento anterior e, além das medidas anteriores, impor a criação de plano nacional, estaduais e distrital para lidar com os problemas das prisões. Deixa eu fazer uma linha aqui de raciocínio, aí vocês podem divergir, seguir, fiquem à vontade. 2015, o pessoal entendeu, e por bem a gente sabe que a realidade nos presídios brasileiros está longe de recuperação. Muito pelo contrário, não se trabalha para socializar o indivíduo e inseri-lo novamente no seio da família e no seio da sociedade da qual ele pertencia, independente da sua ação. Isso a gente sabe que o sistema prisional brasileiro não favorece. Existem indivíduos que querem se recuperar e outros não. Ponto. E o pessoal moveu essa ação em 2015. E agora o Supremo desce de um dos poderes, ou se coloca à margem disso e determina coisas que precisam ser feitas ali. Estado de coisas inconstitucional. Espera aí,
Eu lembro, há pouco tempo aqui, que o próprio judiciário estava tendo que fazer multirão para rever processos em que presos que já tinham direito em liberdade ainda estavam presos por conta da lentidão e da burocracia. Então, em parte, a questão dos presídios a gente reconhece que há uma situação em que a União tem que desenvolver. E também, em parte, a gente entende que o judiciário, muitas vezes, peca pela lentidão, pela burocracia. Então eu digo que as coisas estão erradas, mas eu não me incluo no erro das coisas. Então aí fica a pergunta, né? O judiciário, as leis, as ações, os presídios, o custo, uma outra visão dentro dessa concepção de carceragem, né? Uma outra condição para aqueles que vão ser encarcerados, que estão encarcerados e poderão vir a ser encarcerados. Para aqueles que estão encarcerados e já têm o direito, já cumpriram a sua pena e têm o direito de estar em sociedade, o que o Estado, e aí eu pergunto, o que o Estado brasileiro faz ao recepcionar essa pessoa no seu sistema prisional? Que é o inferno. Ninguém está aqui dizendo que não é. O que o Estado brasileiro faz com essa pessoa e o que ele entrega para essa pessoa para depois de um longo tempo ou não ali dentro, essa pessoa seja integrada novamente à sociedade. Aí vem o Supremo e fala, olha, espera aí, você faz parte. Tanto é que é de 2015. Fiquem à vontade. Eu vou dizer aqui, fazer as minhas considerações. É verdade isso que o Márcio está dizendo, né? A gente roda um meme na internet que fala, enfim, a hipocrisia. É muito da esteira disso que o Márcio falou. Enfim, a hipocrisia. O Supremo Tribunal Federal disse, resolvam essa questão em 3 anos de uma coisa da qual ele faz parte. Afinal, o Supremo Tribunal Federal faz parte do Poder Judiciário, onde os juízes, né, normais, como disse o ministro Gilmar Mendes, também fazem parte do mesmo poder. É verdade isso. Existe uma coisa no direito penal chamada cumprimento de sentença, existe uma coisa chamada revisão criminal. A gente sabe que muitas pessoas estão presas, já cumpriram pena, poderiam progredir o regime, não é? Às vezes já podem passar para um regime semiaberto, um regime aberto, fazer um trabalho voluntário para a sociedade. Tem muita gente realmente que já está preso ali, já poderia estar solto. E isso o judiciário não fala, e a defasagem é grande, porque precisaria de muitos juízes, não é? Um mutirão, enfim. Resolver o judiciário para que essas pessoas que estão presas e não precisam mais estar, certamente aliviaria muito o sistema carcerário. Esse é um ponto que trago. O segundo ponto seria a privatização dos presídios. Por que não? Por que não privatizar? Por que não a pessoa que está presa trabalhar na prisão? Alguns trabalham realmente, mas a gente sabe que são poucos os presídios onde existe essa estrutura para que o preso trabalhe, tenha a oportunidade ali de desenvolver uma outra profissão, uma outra atividade, quando sair da prisão estar ressociabilizado, que esse é o intuito, ou pelo menos deveria ser o intuito da pena. Agora, feitas essas ponderações, e de novo o PSOL, né? Essa ação, quem propôs foi o PSOL. Então eu vou dizer aqui ao PSOL o que é realmente o verdadeiro inferno. Porque o verdadeiro inferno para eles é o preso estar lá numa situação desumana. Mas será que o verdadeiro inferno também não é assassinar bebês dentro do ventre da mãe? Será que o verdadeiro inferno também não é uma mãe que chora, e são muitas, chora o filho ali nas mãos das drogas? Vemos aí que, né, a descriminalização tá para acontecer. Então, será que esse não é o verdadeiro inferno? Será que o verdadeiro inferno para nós não é vermos o Marcola ter liberdade concedida, como vimos essa semana? Será que o verdadeiro inferno não é um helicóptero que estava sendo usado, né, a bem da sociedade, ser devolvido lá para o André do Rap?
Fica aí o questionamento e a análise do que realmente é o verdadeiro inferno aqui no Brasil. Eu acredito que tem pautas muito mais importantes a ser olhada pelos direitos humanos que o pessoal poderia, sim, se manifestar. Não é? Meu ponto aí é: o Estado brasileiro presta algum serviço de modo decente? Acho que a resposta é não. O sistema penitenciário é só mais um dos serviços mal prestados pelo Estado, infelizmente, né? Seria bom mesmo que o cidadão, depois de ele cometer um crime, ele fosse ressocializado e reintegrado à sociedade e que tudo funcionasse muito bem, como é na Suíça, como é na Holanda, como é em diversos países aí do primeiro mundo. É assim no Brasil? Não está nem perto de ser. A grande verdade é que é mais uma ação realmente entrada pelo PSOL. E eu prometo que eu vou levantar esses dados jurídicos do PSOL, porque ele é recordista realmente em ações. Vale a pena, doutor. Porque vale a pena. Não faz. E já que nós pagamos o fundo partidário, nada mais justo de tentar entender e ver quanto que o PSOL gasta com ações desse gênero. Mas a grande verdade é a seguinte: o sistema prisional brasileiro, ele precisa sim de uma revisão. Só que eu acho que tem outros pontos na frente, né? A educação, a saúde, para evitar com que essas pessoas vão parar no sistema prisional, precisa ser visto antes do sistema prisional. E é muito bacana, né? Muito tranquilo chegar e falar assim: olha, isso aqui é o inferno, os direitos humanos, não sei o que lá. Olha, meus amigos, vou dizer uma coisa. E o inferno que nós vivemos na rua, com falta de segurança, com toda essa insegurança que nós vivemos aqui no Brasil, você não pode andar com o celular na mão. Doutor José, inferno das vítimas desses encarcerados, por exemplo. Isso nunca é visto. Isso nunca é visto. Então falar que, olha, meu Deus, isso aqui tá um inferno. Realmente, as condições são difíceis. Mas você esperava o quê? Que fosse uma colônia de férias? Não é. Então eu acho que realmente o sistema prisional brasileiro, ele precisa ser revisto, ser melhor planejado, como tudo no Brasil precisa ser melhor planejado, para que ele atenda ao seu fim constitucional, ao seu fim legal que ele foi criado. Porque, infelizmente, não funciona. A grande verdade é que quando não é uma pós-graduação no crime. Porque o indivíduo, ele entra lá porque cometeu um delito de menor potencial ofensivo. Sai de lá mestrado. Sai de lá mestrado em crime, ligado ao PCC, essa coisa toda, e aí? Como é que faz? Ou seja, é a falência completa. Essa que é a grande verdade. Infelizmente é isso. 11 horas mais 17 minutos. Próxima matéria. CAE aprova projeto que impede sindicato de cobrar contribuição sem autorização. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ontem o projeto de lei PL 2099 de 2023, que impede que os sindicatos exijam o pagamento da contribuição sindical sem autorização do empregado. O texto do senador Stevenson Valentim, do Podemos, recebeu o relatório favorável do senador Rogério Marinho, do PL, e segue para a Comissão de Assuntos Sociais, para a CAS. Ontem, alguns sindicalistas estiveram com o Pacheco e entregaram ao Pacheco, uma carta de reivindicações, solicitações, explicações, tentando adequar essa questão do desconto obrigatório, que hoje o Senado se reúne para falar sobre o assunto. De acordo com o Pacheco, as coisas como foram feitas anteriormente. Está extinto. Não adianta vir com outro nome, com outro modal que está extinto. Pronto. Lógico, há de se observar a necessidade de sindicatos que são sérios de serem viabilizados. Óbvio, viabilizar sindicato não significa mais de 400 milhões por ano. É uma outra situação. E cabe também ao trabalhador contribuir ou não. Ele não tem que ir lá se manifestar se ele não quer contribuir. Não é obrigatório. Ele tem que se manifestar se ele quer contribuir. É o direito do trabalhador e não se discute isso. Você quer o seu dia do salário, você vai lá e dê um dia de trabalho para o sindicato. Você não quer, olha, não me interesso, não faço parte. Ponto. É assim, simples assim. Obrigatoriedade é outra coisa. O Senado vai tentar aí um jeito mais ou menos que eu acho que não existe. Ou você é obrigado ou é compulsório. Fiquem à vontade. Eu tenho uma opinião sobre o sindicato, quero dizer aqui que não sou contra, eu acho que é importante. Algumas categorias realmente têm sindicatos fortes, merecem serem representados. Agora, essa contribuição voltar a ser obrigatória é um absurdo.
O trabalhador, já como disse no começo do programa, o trabalhador trabalha 5 meses por ano para pagar imposto. Isso é o que um trabalhador normal, né? Normal, pessoas normais, trabalham para o governo, para pagar imposto. Então, você vai trabalhar 5 anos para pagar imposto, mas não sei quantos dias para pagar o sindicato. O que sobra para o trabalhador? Quase nada. E a gente sabe que existia um número infindável de sindicatos. Sindicato para tudo quanto é coisa, e colocava lá a cobrança, né, obrigatória. Se você queria ou não pagar, não interessa. Você tinha que pagar sob pena de cobrança judicial e tudo mais. A empresa ser multada. Isso não pode acontecer novamente no Brasil. O trabalhador tem que ter o direito de querer contribuir ou não. E mais... Me parece que se voltar esse imposto sindical, e eles não falam imposto agora, né? Arranjaram aí um nome bonitinho, é contribuição. Tá na mesma. O trabalhador, se ele não quiser essa nova contribuição, ele tem que ir até o sindicato, se manifestar, fazer uma cartinha, chegar lá, dizer por que não quer e ainda pagar, vai ter que pagar uma taxa. Olha, eu não quero contribuir. Ah, então tá bom. A taxa para não contribuir, para fazer esse papel aqui, é R$100 e poucos, por exemplo. Olha o absurdo. A pessoa vai perder um dia de trabalho, vai ter que ir até o sindicato para dizer que não quer? Não. Se o sindicato atende o trabalhador, luta pelas pautas e merece contribuição, por óbvio, o trabalhador vai querer contribuir. Não faz sentido, merece e vai contribuir. É assim a democracia. As pessoas têm que ter a liberdade, já que não temos, né, de trabalhar menos para pagar imposto, temos que trabalhar 5 meses, então que seja dada ao trabalhador pelo menos a liberdade disso. Não quero e não preciso ir lá dizer que eu não quero. Não tem o menor cabimento um negócio desse. A democracia do amor que o Luiz Inácio tanto prega me parece bastante relativa, né? Porque realmente não existe o direito de escolha. Os sindicatos já estão lá, todos viajando a Brasília, já sendo... Aquele começo que eu falei lá de, olha, você que vai pagar tudo isso, trabalhador. Eles já estão indo lá em Brasília, já estão passeando bastante para conversar com o Rodrigo Pacheco, com o presidente da Câmara também, o Arthur Lira, e assim a coisa está caminhando. Eles querem de volta a fatia, né? E a grande verdade, como bem disse a doutora Denise, é que o Brasil ele tem diversos sócios. Você tem o governo como principal sócio, que te morde aí 5 meses de trabalho. Agora você vai ter o sindicato querendo morder aí um outro tempo de trabalho, e sobra o que para você? Sobra muito pouquíssimo, ou quase nada. É triste. A grande verdade é essa. Você vê todas essas amarras. E o pior, os sindicatos dizem que está protegendo você, trabalhador. Ele fala assim, não, nós estamos lutando por você. Só que como você não sabe lutar por nada, você é um completo inepto, então nós vamos fazer isso de modo obrigatório, tá bom? Então é assim que a coisa funciona, que eles querem que funcione. E a gente sabe que não é assim, né? Quando houve essa reforma trabalhista, os sindicatos tiveram um grande golpe econômico, porque muita gente abriu os olhos, percebeu que eles não servem para praticamente nada, e tá aí. Essa situação de ter que pagar taxas, essa coisa toda, eu vivi isso em uma empresa que eu trabalhei. Tinha que ir lá assinar, ia ir até o sindicato, assinar o papel dizendo que eu não queria a contribuição. E no caso, não era nem a contribuição do sindicato, a contribuição sindical, como eles colocam esse nome bonitinho, mas era aí uma taxa pela negociação da database. Meu amigo, eu não mandei ninguém negociar a database para ninguém. E aí vocês me aparecem com uma taxa e do tipo, olha, você vai ter que ir lá para você dizer que não. Ou seja, eles fazem todo tipo de dificuldade, todo tipo de colocar alguma amarra para que você não vá. Um apontamento aqui, porque parece que todos aqui são contra os sindicatos. Não é disso que se trata. Exato. Não é disso que se trata. Se trata apenas da democracia e do direito de escolha. Poxa, Márcio, mas aí a gente vai lá e luta, consegue a benefício para a categoria e a pessoa se dá bem e a gente vai no bojo, né, junto com o pessoal, que basicamente é isso. Eu não sou sindicalizado, mas se o sindicato lutou, ganhou, eu acabo sendo favorecido. Ok, eu entendo. Mas vamos observar como na máxima da democracia, onde todos vão às urnas e diante de todos os candidatos que existem, escolhe um.
E esse vai presidir, vai governar para todos. Fazer o quê, né? Contentes e contentes acabam sendo governados pelo mesmo. A democracia. É o jogo da democracia. É assim que faz. Então não dá para sair muito não. Então assim, faz parte. Exato, eu acho que o ponto aí é, você quer ser sindicalizado, você acha que eles prestam um bom serviço, tudo bem, vai lá voluntariamente, você vai lá e paga. E paga. Agora, se você não quer, você tem que ter o direito de não querer. Você deve ser respeitado nisso, esse é o ponto. Assim, vai ou não. Sim ou não. É binário, né? É binário. Ou você concorda, ou você discorda, e é respeitado. 11h24, próxima matéria. Emendas constitucionais 130 e 131 são promulgadas pelo Congresso. O Congresso Nacional promulgou em sessão solene, nesta terça-feira, as emendas constitucionais 130 e 131. A primeira cria a possibilidade de permuta entre juízes estaduais de diferentes tribunais. E a outra extingue a possibilidade de perda de nacionalidade originária para brasileiros que adquirem outra nacionalidade. Então, o juiz do Amapá pode vir para São Paulo, o juiz de Santa Catarina pode ir para o Rio de Janeiro. É isso, mais ou menos? É um intercâmbio, né? Porque hoje, para você fazer essas permutas no judiciário, só é permitido entre os estados. Então, o juiz de São Paulo pode trocar com algum colega que seja do estado de São Paulo. Mas não pode trocar, por exemplo, com um colega que seja do Ceará, né? Por assim dizer. Deixa eu fazer só um questionamento aqui para eu entender a formatação que isso pode caminhar. Digamos que eu sou magistrado recém-inserido no sistema lá em Roraima. Eu estou lá em Roraima. E de repente eu consigo uma permuta para vir para o estado de São Paulo. Isso significa que eu vou trocar com alguém que vai para lá, para Roraima? Ou, na verdade, eu posso migrar de estado? Não, você tem que trocar com um colega. Alguém tem que ir para Roraima. Alguém tem que ir para Roraima. Eu estou colocando Roraima aqui. Agora tem aleatoriamente. Sim, agora tem um outro ponto, Márcio, que não sei se vai colar, porque tem leis que não colam, né? Eu acredito que veremos aí uma manifestação por parte do Conselho dos Magistrados, porque sabe-se que você prestar uma prova para a magistratura no Rio Grande do Sul, em São Paulo, em Minas, me parece que é um pouco mais apertado, por assim dizer, do que você prestar uma prova, por exemplo, em Roraima. Então, o número de candidatos. O número de candidatos, o formato da prova, as bancas, né? São diferentes. Então, um magistrado que talvez tenha passado aqui numa prova mais criteriosa acaba, né? Não, eu então acho isso que nós vamos seja... acompanhar isso de um modo um pouquinho melhor quando sair as normas regulamentadoras disso. Quando cada tribunal estabelecer os seus critérios para esse tipo de permuta, eu acho que a coisa fica um pouco mais clara. Como está na norma constitucional, ok, ela vai seguir sem problema algum. Mas eu acho que a verdadeira regulamentação vai acontecer quando os tribunais regionais aí eles começarem a estabelecer esses critérios. Aí a coisa vai ficar um pouco mais clara para a sociedade. Lembrando que quando alguém do judiciário migra seus benefícios, migra todos os seus direitos, tudo aquilo que existe dentro da composição financeira do seu ganho, né? Moradia, sim, saúde, todos os auxílios. Todos os auxílios migram também. Então é só para a gente entender, e aí a população pergunta, mas por que tem a ver com isso? É o teu dinheiro, é o teu imposto. E o segundo ponto ali sobre essas emendas foi também sobre a questão da nacionalidade, né? Muitas vezes aí quando o brasileiro ele conseguia sua dupla nacionalidade, ele tinha que deixar de lado a nacionalidade brasileira. E agora não mais, ele pode continuar com as duas sem problema algum. O que é muito importante, né? Afinal de contas, se você é um brasileiro nato e você tem também uma nacionalidade de um outro país, não havia motivo para que você renunciasse à nacionalidade brasileira, né? Então, eu acho que faz todo sentido essa emenda constitucional. Ela até demorou para acontecer, mas que bom que ela está aí e começa a fazer parte do pleno vigor. Parabéns, é isso aí. Se é brasileiro, pode ser nacionalidade italiana, nacionalidade húngara, pode ser. Agora você vai perder a brasileira porque... Não faz sentido, né? 11h28, próxima matéria. Pensão para filhos independentes de vítimas de feminicídio segue para sanção. O Senado aprovou ontem o projeto que consegue pensão especial no valor de um salário mínimo a filhos independentes de baixa renda de vítimas de feminicídio. A matéria foi aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos, o CAE, na semana passada e enviada ao plenário em regime de urgência. De autoria do deputado Maria do Rosário,
O projeto foi relatado pelos senadores Augusto Brito e Leila Barros e segue agora para a ascensão da presidência da República. Eu não acredito que tenha sofra nenhum tipo de veto, acho que vai ser sancionado pelo presidente da República, até porque é uma necessidade. Aí, volto naquela matéria que a gente estava falando a respeito do sistema penitenciário. O sujeito matou a esposa, matou a mulher com quem ele convivia, cometeu um feminicídio ali. Ok, aí ele vai preso. E aí é necessário que se auxilie os dependentes e os filhos e dependentes daquela pessoa. Perfeito, ok. E aí o sujeito está lá, está preso, num sistema carcerário, da qual ele não rende ao Estado o necessário para cumprir com as despesas que ele acabou de gerar. Ele tem as despesas para consigo e a pessoa vai receber um auxílio agora porque ela necessita. Então, é necessário observar essas questões do sistema carcerário. Você foi preso, você gerou um déficit para a sociedade e você gerou uma despesinha lá também. Então, poxa, cara, você vai ter que laborar aqui para cumprir aquela despesa lá. Você, a bola. Você veja como uma coisa está ligada à outra, né? E a esquerda, o PT, o PSOL gostam muito dessas pautas, porque são pautas que engajam. Então, uma pessoa que leiga, que lê, né? Talvez não se atente, não vá se aprofundar, lê essa matéria. Ai, que legal! Os filhos da mulher que sofreu feminicídio vai receber. Realmente, há casos em que as crianças ficam ali desguarnecidas, o pai vai preso e essas crianças ficam à própria sorte. Mas por trás disso tem toda uma questão. Será que esse criminoso, né, e quem comete crime é criminoso, vai gerar para o Estado alguma contrapartida para o dinheiro que ele vai gastar na prisão, né, a despesa que ele vai gerar na prisão, e mais para essa pensão que será dada para os filhos? Então, o pessoal poderia, inclusive, linkar uma coisa na outra, né? São tão inteligentes para tantas coisas, para isso não são. Por que não tentam passar em um projeto de lei que esses criminosos trabalhem na cadeia para pagar não só a própria despesa, como a despesa dos filhos que ficaram sem mãe, por exemplo, né? Então fica aquela coisa de mais uma despesa que vai ser jogada para o Estado. Não que essas crianças não mereçam, mas assim, não adianta só jogar despesa, criar leis, vamos dar um benefício para esse, conceder para aquele. Quem vai pagar essa conta? Mais uma vez, eu acho que a medida ela é realmente boa, você ter uma compensação, mas fica muito nebuloso aí como é que ela vai se autofinanciar. Afinal de contas, quando você cria um gasto para o Estado, você precisa colocar a fonte de renda dali, né? E aí vai ser o próprio criminoso que vai gerar esse tipo de renda? Aparentemente não, né? Então, me parece que sempre se cria aí uma despesa, e vai chegar um dado momento que nós vamos ter tantos benefícios aí de tanta coisa e nós vamos chegar na mesma situação constitucional do salário mínimo. O salário mínimo está lá previsto na Constituição, diz que ele tem que atender aos seus critérios de saúde, de segurança, de lazer, de tudo. Tudo de tudo. Só que o que o salário mínimo ele atende? Absolutamente nada. Ele mal atende a sua necessidade alimentar. Uma vez por mês, assim, nesse mês você vai ter saúde, nesse mês você vai comer, nesse outro mês você vai ter diversão. Olha ou lá. é assim, tudo no mesmo mês, né? Deveria ser tudo no mesmo mês. Dia não dá aqui no mesmo mês. E olha lá se você conseguir no mesmo mês. Naquele mês conseguir pautar ali uma saúde, o mês que vem educação. Porque aí são 12 meses, então dá pra falar um mês só aqui, ou então deixa o 13º. Você vai comer só uma vez por mês. Então eu penso que, mais uma vez, um benefício está sendo criado, bacana, realmente acho que deve existir uma compensação. Mas como é que a gente vai pagar isso? Esse Estado que tudo provê, que tudo faz, é uma situação meio que utópica, como a nossa própria Constituição e o próprio salário mínimo, como eu mencionei aqui agora, ele é utópico. Então, eu não sei até que ponto essa medida vai dar certo. Eu espero que dê. É muito bonito verdade. no papel, não é? No papel é a coisa mais linda, só que eu acho que precisa de uma fonte de custeio. Se essa fonte de custeio for como o Márcio citou aí, de colocar o criminoso para trabalhar e fazer ele gerar esse dinheiro todo, muito que bem. Só que a gente sabe que esse tipo de regulamentação demora a acontecer. Não só por isso. A gente tem um Código Penal aí de 1940, um Código de Processo Penal em uma época muito semelhante também.
não foi atualizado. E essas situações deveriam ser atualizadas. O preso deveria trabalhar de modo compulsório. Isso não é uma falha de direitos humanos, não. É ele compensar o tempo que ele está lá. Ele não está lá por uma colônia de férias. Ele está lá para se recuperar e para gerar dinheiro para o Estado. Essa que é a grande verdade. E aí, quando você coloca mais um gasto e mais um custo, como é que a gente vai pagar isso daí? Fica aí a questão. É uma situação estranha. Lembrando que, quando foi o teto da enfermagem votado nessa situação, todo mundo bateu nessa questão. Olha, como é que a gente vai fazer essa questão dos gastos, da onde vai vir o dinheiro, essa coisa toda? E aí, como é que faz? E agora? Da onde vai vir o dinheiro? Fica a questão. Nós estamos com um problema de transmissão à internet aí, algumas interrupções, mas vamos continuando aqui, a coisa vai se adequar. Ao vivo, internet no Brasil, é assim. Fazer o quê? 11 horas mais 35 minutos, vamos para a próxima matéria, Maria Clara? Vamos para a próxima matéria. Fávaro se reúne com ministros da Bolívia para discutir investimentos no setor de fertilizantes. Ontem, o ministro Carlos Fávaro recebeu na sede do Ministério da Agricultura e Pecuária, na MAPA, em Brasília, os ministros de hidrocarbonetos e energia, Franklin Molina Ortiz, e do Desenvolvimento Rural e Terras, Remini Gonzalez, da Bolívia, para discutir os investimentos em novas plantas industriais para a produção de ureia localizada em Corumbá e Puerto Guinarro, na Bolívia, e cloreto de potássio em Copiaça, também na Bolívia. A audiência serviu para dar um passo na direção para a celebração de um acordo bilateral Brasil-Bolívia que marcará a retomada das relações comerciais, tecnológicas e institucionais. Durante a reunião foram apresentados tópicos estratégicos para a segurança alimentar da América do Sul e também dos países, principalmente com acordos para a troca tecnológica por meio de empresa brasileira de pesquisas agropecuária, Embrapa. A presidente da Embrapa, Silvia Marsurra, salientou que a instituição está à disposição para a troca de conhecimento e informações entre dois países. A Embrapa está pronta para essa parceria Brasil-Bolívia, onde temos experiências na área de fertilizantes e podemos fazer essas transferências de tecnologia e inovações, relatou Sarrura. 11h30. Tem mais aqui? Segundo o secretário executivo do MAPA, Irajá Lacerda, a Bolívia é uma aliada para o Brasil que se torna independente da produção de fertilizantes. Nós vamos avançar muito com a parceria com a Bolívia, pois ela tem a matéria-prima para a produção de fertilizantes. Com essa cooperação, vamos implementar a indústria de fertilizantes, tanto no país andino quanto no Brasil, para diminuir a dependência externa do nosso país fertilizante, que hoje é quase 90%, destacou. Participaram da reunião o encarregado de negócios da Bolívia no Brasil, Horácio Vileja, e o vice-presidente nacional de operações da Bolívia, Luciano Montelano, o presidente da Embrapa, a presidente da Embrapa, Silvia Massurra, e a diretora de Pessoas e Serviços e Finanças da Embrapa, Selma Beltrão, o diretor da Promoção Comercial de Investimentos do MAPA, Marcel Moreira, e o assessor da Secretaria Executiva da MAPA, José Carlos Polidoro. Bom, 11h37, eu vou fazer só um apontamento. Gasoduto Brasil-Bolívia. O país investiu nessa questão do gasoduto, investiu na refinaria, na Bolívia, e isso seria para suprir, da época do Fernando Henrique Cardoso, para suprir as necessidades do país vinculadas ao gás, né? Para o setor industrial, para a situação, o gás da Bolívia. Isso, né, tinha sido colocado e essa parceria foi feita, né? E o país criou uma expectativa diante disso. A Bolívia estatizou a refinaria. Há um ano e pouco atrás, foi obrigado a ressarcir os cofres brasileiros contra essa estatização de um bem que era do povo brasileiro, estava em terra boliviana, mas foi um acordo internacional feito e que não foi cumprido. E aí eu me pergunto, gato escaldado tem dengue de água fria. Vai de novo com a Bolívia e dizer que o país vai ser autossuficiente? Como? Se ele está colocando duas, está amarrando os bigodes com a Bolívia de novo. A Bolívia que tirou, que estatizou a refinaria e acabou. E você vai continuar com essa mesma situação? Você está instrumentalizando o país vizinho? Espera aí, precisa de trabalho aqui no Brasil, precisa de emprego aqui no Brasil. O polo químico de Cubatão, o grande polo da América Latina, sofreu com as perdas de indústria de fertilizantes. Plantas tiraram. Houve um retrocesso, o país precisa avançar na questão dos fertilizantes, ser produtor, e aí o que acontece? Vamos agora para a Bolívia de novo?
É isso que eu estou vendo? O que está acontecendo? O ministro sentou, conversou, já decidiu. Peraí, isso tem que passar por onde? Vamos de novo lá? Vamos dar mais gás para esse negócio? Não tem o menor cabimento. Vou usar aqui uma metáfora, né? Tentar explicar de uma maneira mais clara para as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Você contrata uma empresa ou você faz uma parceria de negócios, só que essa empresa que você contrata ou faz uma parceria descumpre totalmente aquilo que foi acordado, né? Essa empresa não cumpre prazo, essa empresa não cumpre contrato, enfim, essa empresa te traz prejuízo a ponto de devolver para você uma parte do dinheiro, comprometer, né, todo o seu projeto. Muito bem. Te traz todo esse transtorno. Aí depois de um tempo, você vai novamente contratar essa empresa? Para pensar se numa gestão séria, né, de uma empresa séria, um empresário sério, ou até mesmo uma dona de casa que contrata lá alguém para desentupir o cano da pia, consertar a geladeira, e essa empresa não atende ali o cumprido, não te entrega o serviço correto ou não entrega o serviço. Você vai novamente contratar a mesma empresa que você teve problema, que você teve prejuízo. É isso que o governo está tentando fazer. Ninguém está dizendo aqui que não precisa ser resolvido a questão dos fertilizantes no Brasil. Já falamos disso aqui. É quase 90% a necessidade que nós temos de trazer de fora o fertilizante aqui para o nosso agro. Mas será que o Brasil não tem condições, como disse o Márcio, de produzir esses fertilizantes aqui? De trazer emprego aqui para o Brasil? Precisa ir para a Bolívia, que já deu problema, que já não cumpriu o contrato, nós vamos de novo mandar o nosso dinheiro para lá? Assim como quer fazer o presidente Lula com Cuba, né, que nos pagou em charutos, com a Bolívia, com a Venezuela, que até hoje deu calote, nunca pagou, não se sabe se vai pagar o Brasil. Onde é que está Passadina, a refinaria de Passadina? São questões que precisam ser levantadas, porque nós estamos assistindo novamente os desmandos que aconteceram na gestão passada, bem passada, né? Presidente Dilma, coisas que aconteceram durante o governo do presidente Lula, que inclusive o levaram à prisão. Será que vamos assistir calados e quietos novamente o mesmo filme de terror? Parece o De Volta para o Futuro, né? Embora o filme lá, no caso, ele seja muito bacana, mas nesse caso aqui nós estamos voltando a um passado que está se tornando nebuloso, profundo, que está se tornando futuro, e a coisa está realmente complicada. Já tivemos problemas com a Bolívia, como bem citado pela doutora Denise, nós tivemos o episódio de Cuba, que nós tivemos aí charutos como garantia. Dessa vez, Cuba não tem charutos para nos oferecer. Será que eles vão tomar de novo todo esse investimento que vai ser feito lá fora? Eu não sei. Me parece que o governo brasileiro, capitaneado aí pelo Luiz Inácio, ele está querendo financiar coisas na Argentina para derrotar o Javier Milei. Ele quer investimentos na Bolívia, ele quer investimentos em todos os lugares. E o Brasil? Né? Afinal de contas, ele vive viajando por aí, parece que ele está querendo criar infraestrutura em outros lugares para quando ele for lá visitar ou coisas do gênero, porque realmente é uma situação muito estranha. Sobre a questão dos fertilizantes, o Brasil precisa realmente dessa segurança para manter a segurança alimentar não só do Brasil, mas de boa parte do mundo. O nosso agro, ele alimenta uma boa parcela do mundo. Então, é necessário, a medida ela precisa acontecer, mas se nós temos a possibilidade de fazer isso no Brasil, por que a gente não faz? Será que, como bem disse o Márcio aqui, a gente teve essa desativação do polo aqui em Cubatão, em boa parte? Não poderia voltar para cá? Não poderia a coisa voltar a funcionar por aqui, o Brasil conseguir essa segurança, ou então pelo menos reduzir essa dependência, Sim. mas com o trabalho nacional. Investimento aqui, né? E não investir em outros países e países que nos deram problemas. E outra, já que houve um problema, e como você bem disse, Márcio, o gato escaldado tem medo de água fria, quais são as medidas para a gente mitigar possíveis problemas?
foram levadas em consideração ou foi só aquele oba-oba e vamos lá fazer? Ficam essas questões aí. Lula falou alguma coisa a respeito dessa condição, não, porque a Bolívia, não sei o quê, e o presidente da Petrobras falou, não, peraí, aqui nós temos acionistas e nós temos que prestar contas. E não ficou barato, seguiu-se tudo o rito, foi para o Tribunal Internacional e Bolívia teve que, opa, tem que ressarcir, não é assim não, vou pegar para mim desse jeito, pô, que isso, não é desse jeito não. E agora vem essa questão. Bom, lembrando só, além de emprestar, nós também somos fiadores, né? Signatários. Sim. E aí acabamos. Tem aí o pessoal que não está pagando alguns acordos internacionais, que o Brasil vai ter que responder por esses acordos. E quero deixar aqui quem é que financia tudo isso. Você, pagador de imposto, lembrando, já falei aqui, vou repetir: 5 meses do nosso trabalho vai para pagar imposto. Então, tudo isso que está circulando aqui, empréstimo de dinheiro para a Argentina, para Cuba, para a Bolívia, né, financiar tudo isso, é o nosso dinheiro. Como eu falei, nós temos o governo brasileiro como um sócio, mas ele é um sócio meio maluco, às vezes ele faz uns investimentos meio doidos, então vamos tomar cuidado com isso daí. 11 horas mais 15 minutos, encerramos aqui? Maravilha, chegando no finalzinho do Virtual News de hoje, cheio de pauta, cheio de polêmica, cheio de polêmica, fertilizado, noticialmente falando. 11h45, Denise Júnior. Márcio, obrigada pela oportunidade e quero aproveitar e vender meu peixe, que aliás não só o meu, mas o peixe de muitas mulheres. Nesse domingo, no dia 8, estará acontecendo o segundo evento da Feira MAEC, que são as maiores empreendedoras de Cubatão. Não deixe de participar, leve a família, vai ter um espaço muito gostoso, é um espaço onde mulheres apresentam o seu trabalho, não só mulheres, né? Os empreendedores aqui de Cubatão, que aliás está precisando aqui de incentivo na cidade. Então essa feira vai conter praça de alimentação, vários estandes para você comprar presente, espaço kids, então a mãe que às vezes tem uma criança, eu não vou porque não vou poder olhar as coisas, vai ter espaço kids, tá bom? Prestigie, vai ter o espaço saúde, onde estará o Laboratório Cruz Labor aferindo a pressão e estamos fazendo uma campanha que, aliás, o Outubro Rosa está aí. Então teremos uma palestra só para explicar para as mulheres como funciona o câncer de mama, como se faz o autoexame. Também vamos estar orientando as mulheres nesse sentido. Compareçam, tá bom? Dia 8 de outubro agora, domingo, na SIC de Cubatão. Obrigada, Márcio. Dado o recado então aí, dia 8, domingão, você já tem aí... Já tem programa para domingo. Tem programa para você para domingo, Júlio. Márcio, muito obrigado pela oportunidade. Maria Clara também, doutora Denise, adoro fazer esse programa, a gente se diverte muito, as opiniões às vezes saem um pouquinho mais ácidas do que a gente deseja, mas a coisa flui. E democracia é isso, a gente tem as nossas opiniões, nossas divergências e as coisas acontecem, graças a Deus. Uma boa quarta para vocês aí, fiquem bem. E assim vamos chegar no finalzinho do Virtual News desta quarta-feira, agradecendo a doutora Denise, Júnior Santista, agradecendo a Maria Clara nos controles de toda a operação técnica e, claro, agradecendo a você. Lembrando que daqui a pouco está à disposição nas redes sociais e também no nosso canal no YouTube, é claro, no site da Virtual, rb1.com.br. Você vai acompanhar os drops, que são as matérias, os cortes das matérias, e vai poder curtir, compartilhar, deixar a sua opinião. Agradecendo sempre a sua audiência. Fique com Deus e até amanhã, a partir das 9h30 da manhã, com mais um Virtual News, se Deus quiser. Virtual